Esse é o som do escapamento. Então vamos lá, G310 da BMW. Vamos ver o torque, conforto, etc. O freio de trás meio borrachudo mesmo, vai lá no fundo. O ruim de fazer um test ride agora no sábado de manhã é isso aqui, é o trânsito. Tem que andar com giro alto, foi o que o consultor de venda falou, tem que andar com giro alto, senão ela apaga. Estranho. É um test ride bem curtinho. Não vai dar para coletar muitas impressões sobre a G310, mas ela é uma moto boa, encaixa bem. Tô bem sentado aqui nela. Cheio de radares, não dá para fazer nada aqui. Eu acho que a BMW podia ter investido um pouco mais no som do escapamento. Tá um sonzinho de moto muito de baixa cilindrada. Mas claro, isso aí não é o principal de uma moto, né? Como é que ela é de agilidade? Vamos até a Juscelino Kubitschek, dar uma voltinha, uma volta muito rápida com a G310. Eu gostei da posição de pilotagem dela, é um pouquinho inclinada para frente. O guidão parece que tem uma quedinha para os lados aqui. Então essa aqui é a G310, uma motinha interessante. Ela tem um torque de 2.85, 34 cavalos, 330 cc's, né? 310. Botaram o nome 310 por alguma razão. A posição de pilotagem dela, andando esses poucos 4 minutos mais ou menos aí, até que é boa. O banco é largo. O banco é largo, tem um encostinho aqui para as costas do banco de trás. A altura dela ao chão é boa, tranquila, mais ou menos aí, é 785 centímetros do banco ao solo. Os espelhinhos ainda não me acertei aqui, não acertei direito. Ela tem um torque bom aí para a cidade, o torque de 2.85, arranca bem na frente dos carros, ela é bem leve. O mostrador aqui é bem completo. Todas as informações digitais que você possa esperar. Testar o freio. Um bom ABS. Ela é ágil. É ágil. Uma pilotagem boa, tranquila para a cidade. Nenhum ABS funciona bem. Freio de trás, não sei se é regulagem, mas está lá embaixo. Mas freia bem, freios ABS muito bons. Vamos ver como é que ela faz um contra-esterçozinho. Nessa velocidade, nesse percurso aqui, é difícil testar alguma coisa. Uma moto boa para a cidade aí, acho que dá para viajar com ela tranquilamente. É uma naked, né? Mantendo aí uma velocidade de 120, ela deve chegar aí a 140 provavelmente. Dá para fazer uma viagemzinha tranquila com ela. É uma moto com bastante tecnologia, tem tudo aí, tem embreagem deslizante, que é uma coisa importante. Vou testar aqui numa redução mais forte.
Esse é um item de segurança bom para as motos. Impede que você trave a roda traseira numa redução mais forte. Isso evita bastante acidentes. O que eu tô fazendo aqui? O lugar é aqui. Contra-esterço. 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 Esqueci de reduzir. Vamos fazer uma redução mais forte na próxima oportunidade. Vou tentar fazer uma redução aqui. Embreagem deslizante funcionou. Motoca, motoca. Vamos ver a agilidade. Muito boa. Vou tentar fazer uma reduçãozinha aqui. É isso, uma motinha. Não gostei do som da moto. Eles tinham que ter investido aí num som de escape um pouco melhor. Muito fraquinho. Moto leve, moto tranquila de ser pilotada. Bem ágil para o trânsito, tem toda a eletrônica que se quer. Mas sinceramente não vi graça nenhuma. Mas isso é uma coisa bem pessoal, né? Esse é o som de escapamento. Então já está aí entre nós a Naked G310 da BMW, a primeira moto aí de uma cilindrada um pouco mais baixa que a BMW produz. Ela vai lançar aí um modelo GS também, que deve ser bem bacana. É uma proposta interessante. Está aqui esse motor que não tem a saída do escapamento aqui. A exaustão não é feita pela frente do motor. O motor é inclinado um pouquinho para trás lá e a exaustão é feita para trás. Uma construção bem interessante, bem inteligente aí, que deve economizar em materiais, deve economizar também em peso da moto. Não há o aquecimento nenhum aí nas pernas do piloto, sai tudo ali por trás. Parece que, olhando assim, dá uma impressão de eficiência, máxima economia e barateamento aí na produção e também na manutenção. Os materiais utilizados nela são muito bons. A gente pode olhar nos detalhes aqui, os parafusos bonitinhos, não tem rebarbas em lugar nenhum. Dá para notar alguns fios aí não muito bem escondidos, coisas que em motos super prêmios não aconteceria, mas ela não é uma moto super prêmio, ela é uma 310 aí prêmio. Pneus aí Diablo Rosso, muito bons. Onde a gente olhar aqui, a gente vai ver que está tudo direitinho no seu lugar, mas é uma moto assim que eu não vejo assim grande diferencial entre motos de 300 cc's aí da Honda e Yamaha, ou 250 da Honda e Yamaha, na sua utilização. Quem comprar uma moto como essa aqui vai estar comprando aí o símbolo da BMW, que é sempre um prazer, é bacana. A gente sabe também em termos de qualidade. Vamos ter aí que ver, eu não sei ainda a questão da manutenção, se é um pouco mais cara ou não. Já foram feitos muitos vídeos aqui no YouTube, tem diversos reviews, bons reviews sobre ela, falando da parte técnica. Eu prefiro aqui só mencionar aí as minhas impressões ao pilotar e a comparação que eu faço aí com outras motos que eu já pilotei. Vou fazer um outro vídeo fazendo uma comparação estranha para muitos. Vou comparar a G310 com a Royal Enfield 500 Classic. Vou fazer essa comparação porque é uma comparação interessante, depois eu digo porquê. Essa aqui é a cor azul, ela tem essa cor azul, ela tem aquela cor branca, com detalhes aí em azul e em vermelho, também tem a cor preta.
É uma moto que anda em alto giro, até estranho a instrução que eu recebi aqui do executivo de vendas para acelerar um pouco a moto, para não deixar ela morrer. Realmente ela morreu quando não acelerei muito. Então basicamente essas são as minhas impressões sobre a moto em si. Tem uma outra experiência que sempre está relacionada à moto, que é a experiência da marca, a experiência da concessionária. Nesse quesito eu acho que falta muito ainda para as pessoas que buscam uma moto como essa, querem entrar no mundo BMW e querem uma moto um pouco mais barata, um pouco de menor cilindrada. Aqui só um parênteses, eu tenho 1,74 m, aqui como eu fico em cima da moto, fico muito bem, a altura dela é baixa, uma altura muito boa, a gente consegue colocar os pés firmemente no chão, e também a postura na moto, a ergonomia é muito boa. Mas voltando ao assunto da concessionária, e parece que não existe um espírito de venda da BMW para pessoas assim que buscam uma moto um pouco menor cilindrada. Vai ter que mudar muito isso. Eu vejo assim com um pouco interesse em passar informações. Tá certo, o vendedor foi lá, foi atencioso, a menina que me atendeu para assinar o papel, para fazer o test ride também, muito educada, muito bacana, mas não notei no treinamento, assim, na intenção das pessoas que estão na concessionária, aquela vontade de trazer um consumidor novo, que é o que eles estão buscando com um produto novo, que é um produto de mais baixa cilindrada, vai atender um público diferente daquele público das 1200 GS ou das 800 GS, das motos super premiums da BMW. Parece que ainda não há um treinamento, parece que ainda não há uma consciência dos vendedores de que esse mercado também é importante, e aliás é um dos mercados mais importantes que se tem hoje no mundo das motos. São motos de um pouco menor cilindrada, mas com um desempenho bom, como é a G310. Ela faz tudo aí que você possa querer fazer com segurança, com qualidade, com um desempenho razoável, mas parece que não há um genuíno interesse assim em apresentar o produto de uma forma e que te motive a comprar a moto. Eu sempre que vou nas concessionárias, eu digo que eu não vou comprar moto, que eu vou fazer um vídeo para o YouTube. Alguns consultores de vendas, os executivos de vendas, ficam animados com essa possibilidade de apresentar o produto, sabendo que essa apresentação que eu vou fazer vai servir para formar a opinião de várias pessoas, ou mais uma opinião que vai ser apresentada para o público. Em compensação, em outros lugares eu sinto uma total desmotivação do executivo de vendas quando eu vejo isso. Só para citar um exemplo, eu não vou jurar que isso aqui aconteceu como verdade, mas nessa mesma visita eu queria fazer o teste também na GS 800, na 800 GS. Que é essa moto preta aqui de test ride, que está na frente da loja, pronta para se fazer um test ride. Talvez com a minha conversa aí, mostrando que eu era só uma pessoa que ia fazer um vídeo para o YouTube, um curioso, pedi para fazer o test ride na 800, a princípio estava tudo certo para fazer. Quando eu fui assinar o papel lá, fui informado de que a moto de test ride tinha sido vendida. Não quero jurar que houve alguma má fé, mas eu achei muito estranha a situação. Está aqui a moto, não saberia por que a moto de test ride está ali na frente, ela já foi vendida e eu não pude fazer o test ride. Então acho que em termos de concessionárias, em termos de serviço, está muito atrás aí de outras marcas que estão fazendo muito bem o seu marketing, trazendo seus clientes para dentro das concessionárias e procurando informá-los e procurando vender o produto, vender a experiência da marca. BMW é uma marca muito boa, muito bacana, no mundo inteiro é reconhecida. Acho que aqui no Brasil falta um pouquinho aí para que eles entendam um pouco melhor o mercado. Ainda está um pouquinho eu diria, salto alto BMW. Vamos ver se isso muda, nós consumidores merecemos. Era isso, amigos, um grande abraço e até o próximo vídeo.